Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria podermos estar aqui gravando mais esse vídeo, caminhando com vocês aí nesse, melhorando e aprendendo também um pouco mais sobre essa encíclica Humanae Vitae, que vai falar sobre a vivência da paternidade responsável. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o dom da fertilidade. Nós ainda estamos naquele contexto do homem global, onde a gente está falando um pouco da sua formação, do seu propósito, desse chamado ao amor, mas hoje a gente vai nos fixar então nesse dom da fertilidade, entendendo um pouco melhor sobre a fertilidade masculina e feminina. Bom, no último vídeo nós falamos da formação do homem, como corpo e alma, e o corpo então não é um mero veículo para a alma, através do corpo é que nós vamos expressar o nosso ser gente, ser pessoa, ser humano. Então, é claro que é através do corpo também que nós vamos expressar a nossa fertilidade. Vamos ter alguns sinais, o corpo já vai nos mostrar esses sinais de que tanto o homem como a mulher está com a sua fertilidade positiva, está com a sua saúde positiva, e aí está tudo então caminhando para que o casal, naquele momento, tenha a liberdade de escolher se querem, naquele momento, ter o filho. Então é importante o casal conhecer a sua fertilidade justamente por isso, para que ele não seja manipulado. E é isso que a gente vai tentar desenrolar um pouco com vocês hoje, nesse tempinho que a gente tem. Então a corporeidade é um modo específico de existir e de operar do espírito humano. O corpo revela o homem e expressa a pessoa, ou seja, como eu já comentei, a partir do nosso corpo, então, que nós vamos expressar esse nosso ser pessoa, e aí, claro, é a partir também do corpo que nós vamos expressar a nossa fertilidade. A fertilidade, então, presente no homem e na mulher, permite-lhes a possibilidade de gerar filhos. Conhecendo os períodos fecundos ou não fecundos, vai dar ao casal a livre escolha de gerar ou não o filho naquele momento. Então, fica fácil quando o casal tem esse conhecimento para que ele possa, ali naquele momento, escolher se é o momento certo de gerar o filho. Então, a gente vai ter alguns momentos, algumas justificativas que nos dá essa liberdade de espaçar os filhos, não é o nosso foco. Hoje a gente vai ficar, como eu falei, na questão mesmo da fertilidade, mas a gente tem essas razões justas para espaçar o nosso bebê. Então, e isso vai dar um poder ao casal, Na verdade, muitos casais acham que isso prende o casal, e muito pelo contrário, isso dá uma liberdade ao casal de poder escolher o momento de ter o seu filho, Então, olha que maravilha, Você poder programar e um dia você poder falar para o seu filho, olha, eu sei inclusive o dia que você foi gerado, Que coisa linda, Que poder que dá ao casal, essa escolha, essa livre escolha, Como nós aprendemos, nós temos essa capacidade de criar o corpo, E Deus, no momento da fecundação, então, cria a alma. A fertilidade é um importante sinal de saúde, tanto para o homem quanto para a mulher, muito mais para os dois, mas a mulher, muito mais, ela já tem essa rotina na sua vida. Ela tem os seus autoexames, e o homem também deveria ter, porque, na verdade, a fertilidade do casal ela vai se dar a partir da fertilidade do homem e fertilidade da mulher. Se os dois não tiverem o seu período fértil, a sua fertilidade saudável, não adianta um ser saudável, o outro não vai ter a geração dos filhos. Então é importante que o homem também tenha esse cuidado de se observar e perceber os seus sinais de fertilidade. Muitas das vezes a gente ouve alguns casais retratarem que o ciclo atrasou um pouco, ele foi no médico, então estava o início de um tumor, o início de uma infecção. Então, quando eu conheço o meu ciclo de fertilidade, eu posso, inclusive, antecipar algumas enfermidades, E antecipando essa enfermidade, eu consigo um tratamento muito mais eficaz, O ser humano não aprende esses sinais naturalmente, Isso não é passado para a gente, infelizmente. Os pais têm essa responsabilidade de ensinar aos seus filhos a reconhecer esses sinais, mas é o que eu costumo dizer, nem os pais recebem esse conhecimento. Nós temos uma intimidade sexual
Porém, nós não conversamos nem entre esposo e esposa sobre a sexualidade. Quanto mais com os nossos filhos, né? Isso gera um tabu, isso gera uma vergonha, né? Ou seja, isso apenas demonstra como nós estamos contaminados pelo pecado. No princípio não era assim, né? Jesus vai falar para os fariseus, né? No princípio, Adão e Eva viviam nus, né? Não existia vergonha, mas a partir do pecado original entrou a vergonha em nós, então a gente começa a ter essas dificuldades de desenvolver alguns assuntos com nós mesmos, né, enquanto esposos, e que dirá com os nossos filhos. E isso pode gerar alguns transtornos, né? Se não aprendo a ler esses sinais do corpo, da fertilidade, não podem ser valorizados, não podem ser cuidados. Ou seja, aqueles transtornos que eu falei, né? Isso vai gerando algumas situações que eu começo a entender que aqueles sinais de fertilidade estão me trazendo transtorno, estão me deixando envergonhado, né? Está fazendo com que eu tenha um monte de espinha no rosto, né? Com que eu passe por situações constrangedoras. Por quê? Porque eu não sei ler esses sinais à luz da fé, à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus, né? É função dos pais ajudarem os adolescentes a entender e a ler esses sinais, né? Por exemplo, as meninas, né? E aí, antes da gente falar desses exemplos, né, uma coisa muito importante, quando nós não conhecemos esses sinais, a gente fica passível de ser manipulado, né? A gente pode ser manipulado ao bel prazer de algumas instituições que querem, né, tirar proveito disso daí. E aí o que vai gerando? Gera em nós pessoas utilitaristas, né? Pessoas que não reconhecem no outro também a imagem e semelhança de Deus. E aí eu quero usar o outro para o meu prazer, para satisfazer a mim mesmo, satisfazer os meus instintos sexuais. Porque eu não entendo e não sei ler os sinais de fertilidade, que é esse dom de Deus para nós, esse presente de Deus para nós, né? Então, lá para as meninas, né, quando vem a primeira menstruação, por exemplo, aquilo é um transtorno para muitas meninas, né? Elas não conseguem entender que aquilo ali é um dom de Deus, que aquilo é sinal de saúde, que o organismo está todo funcionando, né? As espinhas, né? Né? Então os adolescentes têm muito essa questão das espinhas, né? Então não conseguem entender e ler isso à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus. E aí então algumas vão nos médicos e aí passa logo um remedinho e começa logo, né, tão cedo tomar os hormônios, e aí mais tarde, daí a 10, 15 anos, vão pensar em ser mães e às vezes não conseguem porque já tomaram tanto hormônio que o organismo já se deteriorou, e aí acontece de ser até infertilidade aí nessas meninas, né? Isso pode gerar, né? Temos conhecimento de alguns fatos com relação a isso. Então, aí vai no médico, toma esse remedinho, resolve tudo, não tem menstruação, fica tudo perfeito. Não tem espinha e fica tudo perfeito. Ou seja, está sendo manipulada por uma indústria que quer apenas o resultado financeiro, né, dessa manipulação. Ou então as mulheres casadas, né? Estamos aí vivendo um momento onde as famílias estão todas em casa, então é muito mais preocupação na cabeça da mulher, né? Muito mais tribulações na sua cabeça, e aí elas não sabem entender os seus sinais quando, por exemplo, tem um atraso de menstruação, e aí pensam que fizeram alguma coisa errada, que está grávida, e aí isso gera mais transtorno. Por quê? Porque não sabe, não tem a informação de que tudo começa a partir de uma ordem do cérebro. Ou seja, a parte psicológica da mulher foi afetada, pode sim antecipar, pode sim atrasar o seu ciclo. E isso é completamente natural, é normal. Mas também não tem essa informação, e aí isso gera mais transtorno, ou seja, novamente passível, né, de manipulação. E para os meninos também, né? Os meninos também têm os seus transtornos, né? Todos os sinais de mudança aí da sua puberdade, né? A voz, né? Os pelos, né? Amanhece com as ereções, aí tá na aula de matemática tem uma ereção, né? Então aquilo gera um transtorno para os meninos. Também não conseguimos passar essas informações e eles também não conseguem entender isso à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus. Isso tudo, assim como a menstruação é um sinal de saúde, para o menino a ereção também é um sinal de saúde, né? Se isso não está acontecendo, é sinal de que alguma coisa está errada. E aí eu preciso então ler esses sinais, entender esses sinais à luz de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para tudo isso, e aí eu vou canalizar todos esses sinais
para a vontade de Deus. Né? Eu vou viver um equilíbrio, vou viver uma um justo momento ali, né, nessa transformação, e aí não vou contrair vícios, não vou contrair comportamentos que não nos faz ser pessoas humanas capazes de entender toda a nossa fertilidade. Uma coisa muito interessante, né? Uma coisa é ereção, outra coisa é excitação, são coisas completamente diferentes. Não vou ter tempo aqui da gente conversar sobre isso, mas são essas informações que são importantes nós, pais, passar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para que eles entendam todo esse mecanismo da nossa fertilidade e possam vibrar e agradecer e louvar a Deus por toda essa situação. Né? Perceber que está tudo funcionando normal, que está tudo dentro da sua normalidade. E aí, então, entendendo tudo isso, eu vou ter a capacidade, né, de não contrair tantos vícios que muitas das vezes vai até para uma relação, né, do matrimônio. Né? Quantos casais que a gente tem essa informação de que levam vários vícios errados contraídos na adolescência porque não conheciam, né, a sua fertilidade. Né? E aí ficam também buscando coisas, né? Os meninos, né, com essa fase de mudança, então tendo essas ereções, acham que tem que, né, ter relações sexuais ou então tem que ir para masturbação e nada disso. Né? Eles precisam entender e vivenciar, né, com muita sabedoria todo esse momento, né, através da graça de Deus, porque se foi Ele quem criou, Ele vai nos dar a capacidade também de viver essa nossa fertilidade sadia, né, e não contrair tantos vícios e fazer com que a outra pessoa seja um objeto, né, de uso erroneamente. Né? Então, a fertilidade do homem, ela vai começar ali na puberdade, né, e vai durar durante toda a sua vida. Claro que à medida que a idade avança, essa produção de espermatozoide vai diminuir a qualidade, quantidade, né? Enfim, normal isso acontecer. E a mulher já é um pouco contrário, né? A mulher já é cíclica, como a gente fala. Ela vai ter o seu ciclo menstrual, vai ter o seu ciclo de fertilidade. Normalmente, né, é um ciclo que começa ali, aliás, normalmente não, né? É um ciclo que começa no primeiro dia de menstruação e vai até o último dia antes da sua menstruação, mas normalmente a grande maioria das mulheres tem um período de fertilidade, um ciclo de fertilidade médio. Né? Esses ciclos podem ser curto, médio ou longo, mas a grande maioria tem o ciclo médio. Né? E aí, enfim, precisa de todo um acompanhamento, né, de um casal instrutor. Nós vamos falar isso mais na frente. Lá no nosso último vídeo nós vamos falar sobre o método natural. E aí, então, acompanhando um casal instrutor, o casal vai conseguir definir todas essas situações, vai conseguir conhecer todo o seu ciclo direitinho, né, para te dar, então, essa autonomia para você conhecendo o seu ciclo menstrual. Uma outra informação também que é muito importante, também, que é muito interessante, a gente tem uma durabilidade do óvulo em torno de 24 horas. Né? E aí, às vezes, a mulher toma hormônio durante todo um mês por causa de 24 horas de duração do óvulo. Claro que o período de fertilidade vai durar um pouquinho mais de 24 horas, mas, de novo, né, o casal instrutor vai ajudar tudo isso a conhecer bem esse ciclo, né, de fertilidade, esse período, né, de fertilidade da mulher, mas é só para a gente ter noção de como é importante a gente ter o conhecimento, né, do nosso período, do nosso ciclo de fertilidade, para que, como a gente falou no início do vídeo, a gente não seja manipulado. Né, para que a gente tenha essa liberdade de escolher, porque nós conhecemos, então, o funcionamento, né, do nosso corpo. E aí, para a gente encerrar, eu vou encerrar como a exemplo aqui com o exemplo, né, que está aqui no Catecismo da Igreja Católica, né, no número 1653 e no 1654, que diz o seguinte: a fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural, que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Os pais são os principais e primeiros educadores de seus filhos. Nesse sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da igreja. Ou seja, como eu falei, são os pais que têm a obrigação de passar essas informações para os filhos, mas nem sempre os pais têm essa capacidade porque não foi lhe dado esse conhecimento.
Os esposos a quem Deus, no número 16:5,4, os esposos a quem Deus não concedeu ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente. Seu matrimônio pode irradiar uma fecundidade de caridade, acolhimento e sacrifício, né? Ou seja, podemos nos doar mesmo não tendo os filhos, né, que nós gostaríamos de ter, né, mas a gente pode se doar de outra maneira, né, gerando os filhos de uma outra maneira, né? Então, que Deus nos abençoe para que a gente possa ter o entendimento da nossa fertilidade e vivê-la como seu propósito. Curta o nosso vídeo, né, compartilhe, se inscreva no canal, adicione o sininho